Em nosso estudo de hoje, a lição 42 do livro Segue-me, que tem como título No Júbilo de Servir. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Guarda a tua alma no júbilo de servir. Não reclames honrarias, por mais alto pareça-te o triunfo em tuas mãos. Se a terra te julgasse dona da árvore que frutifica na sua crosta, intentando negar-lhe arrimo, não faria mais do que privar-se da proteção que o vegetal dispensa-lhe. E se a árvore se presumisse proprietária da terra que a suporta, fugindo-lhe às bases, nada mais conseguiria que a eliminação de si mesmo. Atenta, porém, a seiva e o equilíbrio que a sabedoria divina assegura-lhe, entra em abençoada cooperação e produz a bênção da colheita. Todos os bens da vida fluem da bondade de nosso Pai. Nas tuas horas de êxito, medita nas forças conjugadas que te sustentam. Pensa nos que te beneficiam e te instruem, nos que te amparam e te garantem. Orgulhar-se das boas obras e ensombrar a própria visão, invocando homenagens indébitas que de direito pertencem a Deus. A maneira do instrumento leal e dócil deixa que o sumo bem use-te a vida. O violino, ainda mesmo o de mais rara fabricação, não vale por si. Engrandece-se, porém, na fidelidade com que se rende às mãos do artista que o integra na exaltação da harmonia eterna. Gente, mais uma vez Emmanuel cria as imagens mentais para a gente. Olha o que ele vem chamar a nossa atenção. Ele fica falando assim, ó, a gente fica o tempo todo se glorificando, às vezes, por conta de alguma coisa que a gente fez. Mas a gente fez com autorização de Deus e tendo o amparo de várias mãos nos ajudando, nos dando suporte para que a gente faça. E a gente tem que estar o tempo todo, né, pensando nisso. Por exemplo, para chegar onde eu cheguei, eu tive meus pais, eu tive o carinho de ambos, normalmente muito mais da mãe, a dedicação mais direta ao filho, noites sem dormir, noites em vigília, remédios. É engraçado que eu até conversando sobre isso recentemente. Eu, quando nasci, eu nasci prematuro. A minha filha também nasceu prematura. Aí eu falando, eu ia no hospital, pegava minha filha todo dia na UTI, que ela ficou um mês na UTI, eu dava NAN para ela, aquela, né, choquinha de NAN, leitinho, ela, um negócio desde pequenininho, assim, muito pequenininho, que ela nasceu de 6 meses. E quando eu fui falar isso com minha mãe falou, você tem sorte, porque na minha época eu só chegava na enfermaria e falava, como é que tá meu filho? Aí o pessoal demorava um tempinho, quando voltava, falou, tá estável, era só isso, eu não podia entrar para te ver. A nossa época tem fralda descartável, na época deles era fralda de pano que tinha que ser lavada toda hora, quer dizer, a situação é bem mais tranquila hoje para a gente do que era para eles. Mas para eu chegar aqui eu tive um amparo de pai, mãe, hoje eu tenho a minha casa, eu tenho as pessoas que cuidam da casa aqui de maneira direta ou de maneira indireta, o tempo todo a roupa lavada, o quarto arrumado, a sala arrumada, a louça, a comida feita. Então ele vem falar aqui pra gente, ó, guarda tua alma no júbilo de servir, não reclames honrarias, por mais alto pareça-te o triunfo nas tuas mãos. A autoridade que você está tendo, o cargo que você está tendo, fala, ó, não reclames honrarias, não. Ele vem falar aqui, se a terra se julgasse dona da árvore e negasse alguma coisa para a terra, não faria mais do que privar-se da proteção que a árvore também dispensa, porque a árvore também cria uma proteção para a própria terra. Se a árvore se presumisse proprietária da terra que a suporta, fugindo das bases, não conseguiria nada mais do que a eliminação de si mesma. Precisa da terra para poder cavar o seu... A terra precisa da árvore, a árvore precisa da terra. Então ele chama a nossa atenção que atenta, porém, a seiva e o equilíbrio que a sabedoria divina assegura, entre em abençoada cooperação. Todos os bens da vida fluem da vontade do nosso Pai. Tudo que está acontecendo com a gente está acontecendo por permissão do Pai. E é bom a gente estar o tempo todo pensando na lei de solidariedade, porque a gente normalmente traz dentro da gente uma coisa muito grande de ingratidão
E muitas das vezes, não só ingratidão, às vezes é totalmente falta mesmo de conhecimento até, né? Que para eu estar aqui, tem um monte de gente cooperando para que eu esteja em pé e para que eu possa fazer os meus trabalhos, para que eu possa fazer os meus serviços. E está tendo autorização de Deus, que a gente sabe sim que a qualquer momento pode terminar, pode encerrar ciclo, né? Como dizia o poeta, sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou a chorar. Eu estou querendo dizer assim, tudo que acontece comigo acontece cooperando para o bem, para o meu progresso. De repente eu pego uma enfermidade qualquer que me deixa agora impossibilitado de andar. Eu já não vou poder desempenhar um montão de atividade que eu desempenho hoje. Terá sido o encerramento de um ciclo. E quando chega o encerramento de um ciclo, sempre vem aquele baque, a gente fica preocupado. Ah, meu Deus, como é que vai ser a partir de agora? Mas aí, aprendendo com o Chico Xavier, esse querido amigo aqui, da foto aqui, cada dificuldade que aparecia, ele se voltava para o pai e falava, pai, como é que eu faço para continuar servindo, né, mesmo com a minha limitação? Não posso fazer o 100% que eu fazia antes, mas ainda posso fazer 80%, 70%, 60% e vou fazer aquilo na medida do que eu puder, para continuar, né, movimentando as minhas energias. Mas lembrando o tempo todo que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo nas horas de êxito, medita nas forças conjugadas que estão me sustentando. Uma série de circunstâncias que estão me sustentando. Pensa nos que te beneficiam, instruem, nos que te amparam e nos que te garantem. E é uma coisa que a maioria de nós não faz. A maioria de nós não faz. A gente ouve falar muito, na igreja evangélica principalmente, dos livramentos que a gente tem. A gente vai chamar de proteção. A gente está tendo proteção o tempo todo e proteção que a gente simplesmente desconhece. Simplesmente um espírito aparece para a gente não está vendo o espírito, ele intui a gente a perder uns 2 minutos a mais do que a gente perderia se a gente estivesse indo direto ao objetivo. E nesses 2 minutos a gente deixou de passar pelo assaltante, deixou de passar pelo acidente, deixou de passar por alguma coisa que não estava destinado a acontecer com a gente. Então eu falo, não, você não tem necessidade de passar por isso. Então aguarda um pouquinho aqui. Você aguardou, se você tivesse insistido e ido, teria de repente experimentado uma situação mais complicada. Então a gente está tendo proteção o tempo todo. E o Emmanuel fala assim, orgulhar-se das boas obras e ensombrar a própria visão, invocando homenagens indébitas, que de direito pertence a Deus. A gente fica, na verdade, tem a escrita aqui do livro está errada, né? Orgulhar-se das boas obras é ensombrar a própria visão, invocando homenagens indébitas que de direito pertence a Deus. As homenagens verdadeiras, elas pertencem a Deus. E a maneira de um instrumento leal e dócil, deixa que o sumo bem use-te a vida. Diz que vale a pena a todos nós, todo santo dia, a gente falar assim, meu Deus, o que eu puder ser utilizado como instrumento na sua mão, que eu possa utilizar, que mesmo sendo um instrumento ainda defeituoso, mas é um instrumento que tem vontade de trabalhar, vontade de servir, e quer fazer alguma coisa que seja útil. Então, quando a gente começa a fazer isso com sinceridade, a gente vai estar sendo instrumento nos lugares que a gente menos espera. A gente vai, de repente, estar falando para uma pessoa que está passando por uma prova dura e a gente está sendo aquela pessoa que está levando consolo para ela. E são coisas que a gente nem desconfia de que a gente está sendo instrumento. Mas por quê? Na verdade, a gente está pedindo, os espíritos estão se aproveitando da gente e falam, então tá bom. Então eles vêm para o nosso lado e de maneira anônima, porque a gente não está vendo eles estão intuindo, e a gente está falando, está servindo aqui. Mas a gente vai colocar aqui o tempo todo, né? A minha gratidão tem que ser a gratidão àquela... todos aqueles que estão cooperando para que eu possa estar trabalhando hoje. Ó, essa roupa aqui não fui eu. Alguém lavou essa roupa para mim. Eu sei quem foi que lavou. Teve outra pessoa que passou. Nesse caso aqui teve pessoa até que arrumou no meu guarda-roupa que não fui eu. Que arruma com todo carinho. Quando eu chego já arrumou. Já tomou a frente, já arrumou. Então, quando eu vou pegar essa camisa, eu tenho que pensar, né, em quem está fazendo todo esse trabalho.
O violino, ainda mesmo que o de mais rara fabricação, ele não vale por si, só vale quando está na mão do artista. E essa é a mensagem que fica para a gente de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.